Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente, nosso coração nesse tempo que se chama hoje, tempo para nos arrependermos, tempo para voltarmos para Jesus, tempo de buscarmos a Deus de todo o nosso coração. É tempo, é chegado o tempo, amém? É chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus por mais esse dia, mais uma oportunidade para meditarmos nas Escrituras. Estamos no projeto Bíblia de leitura bíblica diária e nós terminamos a Bíblia toda, né, em um ano. Nós lemos a Bíblia em um ano, uma média de 3 capítulos por dia. E a gente, né, direcionado pelo Senhor, começou a fazer essas lives como uma forma de trazer mais clareza, um pouco mais de profundidade e entendimento daquilo que a gente está lendo. E não apenas o entendimento, mas também uma aplicação prática, né, de todo esse entendimento. E é um prazer para mim vir aqui falar da palavra de Deus, amém? Nós falamos ontem sobre o livro de Neemias e paramos no capítulo 9. Irmão José Elias, seja bem-vindo, que Deus te abençoe, viu? Quanto tempo eu não te vejo, né, irmão? Que Deus te abençoe você, sua família, seu ministério, em nome de Jesus. Ontem nós meditamos no livro de Neemias, do capítulo 1 ao 9. Eu não consegui terminar até o 13, então hoje eu vou falar um pouquinho do capítulo 9 em diante e do livro de Esther também, do 1 ao 4. E nós vamos entender algumas das coisas que aconteceram aqui no final do capítulo de Neemias e entendendo um pouco sobre a cronologia bíblica. Embora Esther esteja depois de Neemias, estudos comprovam que o livro de Esther foi escrito antes de Neemias. O José disse, irei aí na congregação de vocês qualquer dia. Vai ser uma bênção de receber uma honra, viu? Cultuar o nosso Deus juntos. Uma honra. Eu vou ficar muito feliz mesmo de receber você lá, viu, irmão? Quanto tempo, né, que a gente acaba tendo esse contato pelas redes sociais, né? Graças a Deus pela internet, quando a gente sabe usar, é uma bênção. Vai ser uma honra mesmo. E aí, o livro de Esther, embora na Bíblia ele esteja depois do livro de Neemias, alguns estudos vão falar que o livro de Esther foi escrito 30 anos antes de Neemias. Até achei uma frase tão interessante que fala assim, olha, se o que aconteceu em Esther não tivesse acontecido, talvez não houvesse o livro de Neemias. Olha que interessante. Olha como é importante nós nos posicionarmos no lugar que Deus nos chamou para estar. Olha como que uma mulher que talvez a gente pensasse assim, é insignificante, é uma órfã, exilada, no meio de um povo que não é o povo dela, ela não tem nome, ela não tem título, ela não tem dinheiro, mas Deus usou aquela mulher improvável, se posicionou no propósito que Deus chamou ela para estar, e por causa do posicionamento dela, todo um povo, né, foi guardado, foi protegido, foi livrado das mãos do inimigo. Então, não importa quem nós somos, quão pequeno nós somos, nós temos a capacidade de viver proezas no Senhor. Se cumprirmos o propósito dele na terra, se permanecermos sem nos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Continuando então o livro de Neemias, antes de começar o capítulo 9, ontem no capítulo 8 eu não comentei sobre isso, mas eu achei uma coisa tão interessante que fala que capítulo 8, 13, fala que Esdras estava lendo o livro da lei para as pessoas. E aí, eles se reuniram com Esdras para ler mais atentamente a lei de Deus. Eles iam ler e examinar as escrituras de maneira mais minuciosa. E aí eles perceberam que tinha uma coisa que eles não estavam fazendo, que era a festa das cabanas. Então eles falaram, gente, vamos fazer as festas das cabanas e tal. E se moveram, todo o povo lá que estava em Jerusalém se moveu para fazer uma coisa que estava na Bíblia que eles não estavam fazendo. No final do capítulo 8 até fala que desde os dias de Josué não se tinha celebrado uma festa das cabanas como eles celebraram ali na época de Neemias. Quando eu li isso, Deus falou no meu coração. Quantas vezes nós, quando examinamos as escrituras mais atentamente, descobrimos de coisas que nós precisamos fazer que não estamos fazendo? Às vezes a gente anda num caminho e acha que está tudo bem, porque não foi confrontado ainda pela palavra de Deus. Mas quando nós somos confrontados, quando nós examinamos as escrituras de maneira minuciosa,
de maneira aberta, com o coração aberto para obedecer, né? Acabei de ler Esther e meditando a diferença de Vasti para Esther. Vasti queria ser rebelde, ela queria fazer as coisas no tempo dela, do jeito dela, ela queria burlar todo um sistema de hierarquia onde o rei mandava e as pessoas obedeciam. Mas Esther era obediente, ela honrava ao rei, ela honrava o sistema, embora ela honrasse mais a Deus, por isso ela jejuou para entrar na presença de Deus, do rei, né? Oi, Kênia, paz do Senhor, minha querida, seja bem-vinda a essa live, viu? Você disse que tem assistido as lives todos os dias, mas não tenho conseguido assistir ao vivo. Que honra pra mim, que honra, Kênia, que você esteja assistindo, é um prazer pra mim, viu? Que bênção. As coisas que eu errar você me perdoa, tá? Mas as coisas boas você retém aí. Que bênção. E que bom que deu pra entrar hoje, né? Hoje eu entrei um pouquinho mais cedo porque assim que eu sair daqui nós vamos fazer uma visita, né, na cidade de Ozanam, que é um lugar aqui, um abrigo para idosos. E tem muito tempo que eu não vou lá, o Senhor colocou no meu coração e vai ser bênção, né? Orem por nós. Quem puder, venha, vamos visitar eles, né? A visita, o horário de visita lá é de 12h30 às 4h. Se você não pode hoje, mas se Deus tocar no teu coração, faça isso. Dedique um pouquinho do seu tempo, do seu ouvido para pessoas que precisam de atenção, de amor, né? Nós somos o bom perfume de Cristo espalhado. Às vezes a gente não vai falar nada, a gente só vai amar. E isso já vai revelar Jesus, né? Que bom que tem sido edificante. Glória a Deus, eu me alegro de todo o meu coração de poder contribuir de alguma forma para o crescimento espiritual de alguém, mesmo que seja uma só pessoa. É um maior privilégio da minha vida servir Jesus. Glória a Deus. Amém, José Elias, glória a Deus. Então, gente, aqui no capítulo 8, no finalzinho, a gente viu que o povo examinou a lei e descobriu que estava fazendo uma coisa que não estava fazendo uma coisa que deveria estar fazendo. Por isso que a gente tem que examinar as escrituras, meditar nelas dia e noite, não é só ler, é meditar, é pensar, é perguntar para o Espírito Santo. Sabe quando a gente está lendo uma coisa e de repente tem um trenzinho esquisito aqui dentro? Peraí, parece que eu sinto que Deus quer me falar algo. Parece que eu sinto. Então mergulha nisso, ora, peça ao Senhor, me revela o que eu não estou entendendo e Ele vai te trazer clareza. Se tem alguma coisa que você está fazendo que deve deixar de ser feita, a palavra de Deus vai te confrontar isso. E o oposto também. Tem alguma coisa que você deveria estar fazendo, não está fazendo, a palavra de Deus também vai te confrontar. Aquele povo leu e começou a entender, nós estamos errados, nós temos que fazer a festa das cabanas, nós temos que seguir a lei de Deus do jeito certo. A Bíblia diz que durante os 7 dias da festa, Esdras leu o livro de Deus todos os dias. Gente, a nossa vida é sobre conhecer a Deus, e nós conhecemos a Deus através das Escrituras. Não dá para dizer que é crente e não ter um relacionamento íntimo com a palavra. Amém? Capítulo 9, falei até um pouquinho sobre ele ontem, né? A Bíblia diz que as pessoas, ao ouvirem a lei de Deus, eles se vestiram de pano de saco, julgaram terra sobre a cabeça, eles se levantaram e confessaram os seus pecados. Eles começaram durante 3 horas, eles ficaram ali em pé ouvindo a palavra de Deus. E durante as outras próximas 3 horas, ou seja, 6 horas direto em pé, ouviram a palavra e depois clamaram em alta voz a Deus. Eles adoraram ao Senhor enquanto confessavam os seus pecados. A Bíblia é aquele lugar onde a gente conhece o que Deus quer de nós. E não apenas só lê, mas pratica. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente lê alguma coisa e percebe que tem algo errado, é confessar o nosso pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então nós vimos que tem algo errado. Senhor, fiz errado. Ontem eu comentei como eu errei, como eu falhei, como eu não fui mansa como Jesus é. Como eu deixei que a velha mulher viesse e respondi a alguma pessoa. Fui grossa com alguém que eu achei que estava sendo grosso comigo. Eu fiquei tão chateada porque eu fiz algo que a Bíblia disse que eu não deveria ter feito. Então o que eu tenho que fazer diante disso? Eu confesso o meu pecado. Eu me arrependo do meu pecado. Eu vou diante de Deus. Não, eu não culpo outra pessoa. Esse é o problema desde o Jardim do Éden. Por que você comeu essa fruta? Porque foi ele. Foi ela, né? Por que você comeu, Eva? Foi a semente. Não, assuma a responsabilidade das suas ações. Mesmo que tenha sido influenciado por tantas coisas, nós sabemos que nós somos influenciados pela nossa mente, pelo nosso inconsciente, mas assuma, se você fez, você tem a autorresponsabilidade por isso. Então vá diante de Deus, confesse o seu pecado, arrependa-se, e Ele vai estar de braços abertos, porque Ele é Pai. E o Pai disciplina, mas Ele ama.
Ele ama o filho, ele está de braço aberto para nos receber. O povo começou a confessar e começou a declarar a história deles, a identidade deles. Vocês entendem? Quando a gente está, em alguns momentos, a gente vai ter que lembrar da verdade, de quem Deus é. E a verdade é a palavra de Deus. Então, quando a gente está lá naquele dia precisando de uma provisão, eu vou falar, eu sei, Senhor, que o Senhor vai prover o necessário. Eu sei que Tu és Deus provedor. Eu sei que assim como a viúva, o Senhor estava lá com ela, não faltou azeite, não faltou a farinha. O Senhor vai fazer na minha vida e declarar essas verdades. Gera fé no nosso coração e nos ajuda a prosseguir. Então eles vão declarar toda a história deles, vão confessar os seus pecados e vão fazer uma aliança. Essa aliança, eles vão dizer algumas coisas, vão fazer um compromisso com Deus, algo muito sério, ó. Eles vão falar tudo o que eles querem fazer. No capítulo 10, eles juntam com seus líderes e fazem um compromisso solene. Eles vão começar dizendo assim, olha, não vamos casar nossos filhos e nossas filhas com homens ou mulheres estrangeiras. Vamos deixar a terra descansar, que foi o erro que eles cometeram, né? Desde a época que eles foram para a terra prometida, Deus tinha dado uma lei lá em Levítico. No 7º ano, deixa a terra descansar. Eles não deixaram. E por causa disso, todos os 70 anos que a terra não descansou, desses 490 que eles estavam lá, um ano a cada 7 anos, eles deveriam deixar a terra descansar. Não deixaram. Eles foram tirados da terra durante 70 anos para que a terra pudesse descansar. Então, agora eles estão dizendo, não vamos dar nossos filhos e filhas para casamentos estrangeiros, vamos deixar a terra descansar, não vamos descuidar do templo de Deus, vamos pagar os impostos para tudo que é necessário para que o templo permaneça, para que a adoração permaneça. Vamos entregar nossos filhos mais velhos, eu estou resumindo o capítulo, tá? Vamos dar para Deus o melhor das nossas ofertas, dos nossos frutos, ou seja, a primícia. Não vamos descuidar do templo. Então eles fazem uma aliança ali com Deus. E aí passa um certo tempo, né? No capítulo 11 a gente vai ver que vai haver o repovoamento de Jerusalém. Algumas pessoas vão para morar em Jerusalém, porque até então Jerusalém não tinha, né? Estava destruído, estava em ruínas. Não tinha gente o suficiente para morar ali, para que aquela cidade fosse de fato repovoada, tivesse novamente aquele sistema todo da agricultura, do comércio, enfim. Então, alguns líderes vão morar em Jerusalém, não apenas líderes, mas vários homens se deslocam para morar ali, onde o templo do Senhor havia sido reinaugurado, né? E então vai ter essa lista com essas pessoas que foram morar lá em Jerusalém. E aí a gente vai ver também no capítulo 12 a lista dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, né? Porque Davi instituiu essa liturgia. Até Davi não tinha, mas quando Davi criou o tabernáculo de Davi e depois, né, fazendo todos os preparativos para o templo, ele designou cantores. Ele designou cantores que iriam ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana, adorando a Yahvé. Ele designou pessoas só para ação de graça. Pensa, o serviço ali dos cantores foi todo distribuído, organizado por Davi. Desde então, eles passaram a permanecer com essa liturgia no templo, né? E essa liturgia acabou na época do exílio, mas agora com a reconstrução do templo, voltaram com a liturgia da época de Davi. Que coisa linda, né? Como que Davi marcou a adoração, gente? O rei Davi, antes de rei, ele era um adorador. E a vida dele mudou. A liturgia na adoração, no culto a Yahvé. Meu Deus, que nós sejamos assim também. Irmã Rosimeire, seja bem-vinda. Boa tarde, minha querida. Paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem, viu? E toda a sua família também. E aí, gente, a gente vai ver que eles vão dedicar os muros e houve uma linda festa. No dia da dedicação do muro de Jerusalém, houve uma linda festa naquele dia alegre. Estou no versículo 43 do capítulo 12. Naquele dia alegre foram oferecidos muitos sacrifícios, pois Deus tinha dado ao povo motivo para se alegrar. As mulheres e crianças também participaram da celebração e podia-se ouvir de longe a alegria do povo de Jerusalém. Gente, há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Nós precisamos crer, né? Eles permaneceram. Deixa eu só limpar aqui, gente, perdão. Eles permaneceram durante os 52 dias. Eles não desanimaram, embora o inimigo tentou de todas as maneiras parar a reconstrução do muro. Eles permaneceram.
E chegou o tempo de cantar, o tempo de sorrir, o tempo de celebrar. Eles celebraram com tanta alegria que de longe dava para ouvir os gritos de alegria do povo de Jerusalém. Se nós permanecermos, existe uma alegria completa, existe um peso de glória que não se compara com a tribulação e com as dificuldades que nós podemos viver nessa terra. Existe um tempo, nós já podemos viver alegria plena no Espírito, mas vai chegar o reino vindouro do Messias, um reino de paz, um reino de justiça e de equidade. E todas as injustiças, a Bíblia diz que toda morte, a dor, lamento, clamor, choro, rancor, não vai existir nada disso. Nós vamos poder nos alegrar e viver uma vida realmente, totalmente, plenamente cheia da presença do Senhor. E aí Ele vai ser nosso Deus, nós vamos ser o povo dele, Ele vai habitar no nosso meio, meu Deus! Coisa linda demais. Mas nós precisamos permanecer. A promessa é para quem permanece. Amém? E aí, eu vou continuar aqui para terminar. Capítulo 13, uma coisa triste aconteceu. O povo meio que desandou. Neemias voltou para servir o rei, porque ele era copeiro do rei. Quando ele voltou, ele ficou depois de um tempo, ele ficou sabendo que as coisas estavam desandando. O que estava acontecendo? O sacerdote Eliasibe, que era parente de Tobias, tinha separado um lugar dentro do templo para Tobias. O Tobias ficava nessa grande sala que antes de colocar ele lá, era uma sala, um depósito onde ficavam as ofertas de cereal, de incenso, os utensílios do templo, os dízimos dos cereais. Isso era uma grande profanação porque Tobias não era israelita. Ele era inimigo do povo de Deus. Tobias era amonita. Olha que gravidade dessa situação. No início do capítulo 13, enquanto eles liam a Bíblia, olha só, gente, a Bíblia da época deles, que era a lei de Moisés. Quando eles estavam lendo a Torá, que é essa lei de Moisés, eles descobriram que estava escrito lá que os amonitas, nem os moabitas, poderiam fazer parte da comunidade de Deus. Por quê? Porque quando eles estavam saindo do deserto, os moabitas e os amonitas não permitiram que o povo de Israel passasse por meio da terra deles. Eles não iam fazer nada, eles só iam passar. Nem água eles iam beber. Mas eles não permitiram. Não deram os israelitas alimento nem água quando estavam no deserto. Em vez disso, contrataram Balaão para amaldiçoá-los. E aí, Deus, para a glória de Deus, Deus transformou a maldição em bênção. Mas, por causa disso, Deus tinha deixado na lei de Moisés: não façam parte com os amonitas. Não tenham comunhão com eles, que eles não participem da comunidade. E aí, quando o povo ouviu esse trecho da lei, mandou embora todos os descendentes de estrangeiros. E aí, antes disso acontecer, que vai falar que o Eliasibe, que era o sacerdote, tinha colocado Tobias, tinha dado para Tobias uma sala lá no templo. Tinha nomeado para supervisionar os depósitos do templo do nosso Deus, tinha colocado à disposição dele uma sala junto ao templo, né? Além de Deus ter falado para não fazer comunhão com os amonitas, ao invés disso, pior do que isso, deu para ele uma sala. Isso significa que estava dando para o inimigo um lugar. Mesmo com os muros construídos, gente, o inimigo sempre vai procurar um lugarzinho. E nesse lugarzinho, que parece tão pequenininho, se a gente der para ele um lugar no nosso coração, ele vai trazer destruição. É como um câncer que entra e que vai pegando ali as raízes, vai pegando nos nervos até destruir todo o tecido e todo o corpo. Não podemos dar lugar para o diabo. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. E como que a gente dá lugar ao diabo, gente? Quando a gente age por meio da nossa carne, influenciado pela carne, pelo mundo ou pelo próprio diabo. Quando nós decidimos não obedecer a Deus, mas ouvir e nos inclinar para as coisas da carne. Quando nós amamos mais a essa vida. Quando nós nos rendemos ao sistema maligno desse mundo. Quando nós não fazemos a gente precisa ser a resistência. Né? Na época da guerra, tinha os resistentes, a resistência nazista, que ia para resistir mesmo. Ó, nós vamos pegar os judeus, nós vamos esconder, nós vamos lutar contra os nazistas. Era a resistência. E nós temos que, a Bíblia diz, resistir ao diabo.
e ele fugirá de vós. Você não precisa lutar contra ele. Quem luta é o Senhor. Nós não temos força para lutar contra o diabo, tá? Nós somos seres extremamente... Nós somos menores que os anjos, né? A Bíblia diz. Mas há um que luta por aquele que é ungido do Senhor. Há um que luta por aquele que escolhe estar debaixo das asas do Altíssimo. E aí nós não precisamos lutar com as nossas próprias forças. Nós vamos resistir com a armadura de Deus. Por vezes nós vamos atacar, né? Usando a palavra, declarando. Mas quem nos dá a vitória é o Senhor. O inimigo encontrou naquele lugar, no templo, um lugar. E aí Neemias teve que voltar para virar umas mesas. Eu vi muito Jesus aqui. A Bíblia diz que ele volta. E aí ele ordenou que as salas fossem purificadas e trouxesse de volta os utensílios do templo. Outra coisa errada que tinha acontecido é que eles pararam de ofertar na vida dos levitas e dos cantores. E aí, por causa disso, aquele que era responsável pelo culto e pela adoração tinha que voltar para trabalhar. Então, o culto, novamente, o culto a Yahvé, a adoração, havia sido tirado desse lugar de importância do meio do povo. Gente, isso não mudou, nós temos que ter resistência até hoje. O povo se perde muito rápido. O mundo está indo para um lugar de perdição, falei isso já ontem. Quando a gente vê falar de bebê reborn, por exemplo, não é uma coisa para a gente rir, é uma coisa para a gente se atentar. O mundo está indo para um lugar de destruição. As pessoas estão chegando em um nível de necessidade de Deus, que as coisas vão ficando cada vez mais nítido. É nítido. Para quem é espiritual, a Bíblia diz que o espiritual discerne todas as coisas, né? É nítido. As pessoas têm perdido o senso de propósito, de vida. E se a gente não tiver pessoas para ser resistência, para dar uma purificada, para voltar, olha gente, vamos voltar à adoração genuína a Yahvé. Vamos entender que nós não estamos aqui só para conquistar. Se a gente buscar Deus em primeiro lugar, Ele vai acrescentar bênçãos, mas Ele é o nosso primeiro lugar. Vamos lembrar, gente? Vamos lembrar? Vai ter hora que a gente vai ter que ser resistência na nossa casa, na nossa família, na igreja, no trabalho, na comunidade. Pessoas levantadas por Deus para falar: oi, vocês estão deixando de lado o culto a Yahvé. Vocês estão deixando ele de maneira secundária. Vamos voltar ao primeiro amor? Vamos voltar? Outra coisa que eles estavam fazendo de errado é que eles estavam trabalhando no sábado. Gente, tá vendo como é que o dinheiro, ele é... O amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Eles tinham falado lá atrás na aliança: não vamos trabalhar no sábado, porque nós vamos descansar, vamos seguir a lei. Mas, gente, se a gente não receber essa mercadoria no sábado, vai perder dinheiro. Não, vamos receber essa mercadoria. Não, só vamos lá, vamos entregar isso. Vamos voltar só ao comércio, porque a gente precisa de ganhar dinheiro, porque é para nossa família, é para nossa casa, é para a gente ter mais segurança, é para a gente ter um conforto melhor. O dinheiro nunca foi o problema. Deus sempre falou: eu vou dar para vocês, israelitas, o melhor dessa terra. Vocês vão provar do melhor da terra. Uma terra que mana leite e mel. O problema não era eles querer ter dinheiro. O problema é quando o amor ao dinheiro influenciava nas suas ações e na adoração. Porque Deus já tinha dito: vocês vão descansar no sábado, vocês vão tirar um dia para me adorar. Mas agora eles estão tirando todos os dias para ganhar dinheiro. Vocês estão entendendo, gente? Hoje nós não precisamos guardar o sábado mais. Mas será que nós temos dedicado o nosso coração à ambição descontrolada, desenfreada? Será que nós temos dedicado a nossa vida a amar o Senhor e esperar dele, depender dele para todas as outras coisas? Ou será que nós temos mudado a ordem da prioridade? Amando as riquezas e correndo atrás delas. Eu acabei de me lembrar que Dona Leni está vendo a minha live todos os dias à noite. E eu quero mandar um beijo para Dona Leni. Ontem não deu para a senhora ver que minha mãe esqueceu o celular, Dona Leni, mas hoje ela vai levar e a senhora vê as duas. Obrigada, viu, pela senhora estar assistindo. Eu espero que esteja sendo edificante na vida da senhora. A senhora é muito importante para nós. Obrigada por tudo, viu? Minha mãe chega lá de noite e deixa ela ver as lives. E eu tenho que mandar um beijo para ela todas as vezes. Então, gente, eles estavam mudando as prioridades. Neemias vai lá, fica brabo com todo mundo e fala: se vocês fizerem isso de novo, vou mandar prender vocês. Ele vira mesmo as mesas lá, né, com as minhas palavras,
ele vai dar uma purificada. Ele fica bravo, gente. A Bíblia fala: falei duramente com eles, que eu mandaria eles, eu os mandaria prender. E essa foi a última vez que vieram no sábado, essas pessoas que estavam vendendo mercadorias, né? E aí Neemias vai falar com Deus: Senhor, me lembra de tudo que eu tenho feito. Tem compaixão de mim. Lembra, Senhor. A Bíblia diz também que nessa época eles estavam se casando, fazendo errado de novo também, como a gente viu que eles falaram que não ia fazer, que é casamento estrangeiro, mas a coisa estava tão feia, gente, que olha só o que aconteceu. O povo, os homens estavam se casando com as mulheres de Asdod, que é uma cidade filisteia, né? De Amon e de Moabe, então dos amonitas e dos moabitas. E a metade dos filhos dele falava a língua de Asdod ou de algum outro povo e nem sabia falar a língua de Judá. Por isso confrontei esses homens, invoquei maldição sobre eles, bati em alguns deles e arranquei seus cabelos. Fiz eles jurar em nome de Deus que não permitiria que suas filhas se casassem com os povos da terra. Gente, é óbvio que hoje em dia Jesus nos ensina, né? Que nós não vamos resolver com a espada. Mas tem hora que dá vontade de pegar umas pessoas pelo cabelo, né? Fala a verdade. Você vai morrer desse jeito. Você tá indo pro caminho de morte. Acorda! Neemias ficou bravo com aquele povo. E assim como Jesus, ele demonstrou sua indignação, ele virou as mesas lá, ele levou o povo ao arrependimento. Mas sabe o que Deus falou comigo quando eu estava lendo esse capítulo? O povo estava se casando com mulheres estrangeiras e metade dos filhos deles não conseguia nem falar a língua de Judá. Que língua que nossos filhos têm falado? Tem falado a língua do mundo? Ou tem falado a língua dos ministros de Deus, a língua da palavra de Deus, a língua que é dos filhos de Deus? Será que o povo da igreja, vamos falar assim, a igreja de Cristo no mundo, eu não estou falando de uma placa, a igreja de Cristo, será que nós temos permitido que os nossos filhos falem a linguagem dos filhos de Deus, como filhos de Deus? Gente, isso é muito sério. Né, José Elias? Tem pessoas que dá vontade de dar uma chacoalhada nela. Gente, porque o problema é sempre geracional. Boa tarde, mãe Chiquinha, seja bem-vinda, minha querida. Deus te abençoe. Hoje eu cheguei um pouquinho mais cedo, né? Se a senhora tiver a oportunidade, a senhora vê o início da live, tá? Mas daqui a pouco eu vou entrar em Esther. Quanto tempo que eu tô aqui, gente? Pelo amor de Deus. Hoje eu marquei a visita lá 12h30. Então, gente, o problema é sempre geracional. Se o povo de Israel não tem uma identidade firme e agora os filhos deles já não falam nem a língua de Judá, vocês acham que eles vão servir ao Deus de Judá? O Deus de Israel? Se eles não conseguem falar a língua do povo de Deus, eles vão continuar com essa aliança? Não vão. E aí, gente, esse povo, eles têm um propósito na terra. Vai vir o Messias deles. O Messias iria vir do povo de Israel. Mas como o Messias viria de um povo que não passou a aliança? Então Neemias está sendo usado ali por Deus para voltar. Olha, seus filhos não sabem falar a língua do povo de Deus, está errado. E esse é o problema quando uma pessoa casa, uma pessoa que é da igreja, que é a igreja de Cristo, casa com outra pessoa que não é. E aí tem um filho. E aí já começa o embate. Batiza quando o menino nasce ou apresenta na igreja. Não é? Porque, gente, nós precisamos entender, nós precisamos ter relacionamento com pessoas que têm a mesma fé que a gente. Ah, mas eu vou orar para ele converter, eu vou orar para ela converter. Olha, é possível sim, então ora até que essa pessoa se converta e aí você casa. Mas não faça uma aliança antes da hora, porque vai ter um grande dilema. Seus filhos vão falar qual língua? Vocês estão criando filho para quem? Para o mundo ou para Deus? Como que nós vamos criar um filho com uma casa dividida, que não sabe a quem serve, que tem dois senhores? Uma casa dividida não subsiste. Jesus já nos alertou. Nossos filhos têm que falar a língua dos filhos de Deus. Eles têm que falar. A gente não pode perder isso. Não pode deixar que o profano entre. Não, meu filho, gente, meus filhos não podem ter a mesma linguagem dos coleguinhas da sala dele que não são convertidos. Eu não posso aceitar.
Ah, mas todo mundo faz isso. Todas as crianças têm isso hoje em dia. Todas as crianças fazem isso. Meus filhos devem ser diferenciados. Eu preciso lutar por isso. Nós precisamos lutar por isso. Amém? E aí Neemias ora e fala: Senhor, lembra-te disso em meu favor. Depois de fazer tudo que Deus nos pede, a gente fala: Senhor, lembra-te de como tenho servido. Perdoa as minhas iniquidades, Senhor, mas lembra-te de como tenho buscado te servir com integridade. Amém? E aí a gente entra no livro de Esther, que, como eu disse, aconteceu diante dos fatos históricos 30 anos antes. Inclusive, tem no livro de Neemias o nome Mardoqueu. Eu pesquisei e na fonte de pesquisa que eu achei, fala que esse Mardoqueu é o mesmo. É o tio de Esther, que voltou para a terra de Judá, né? Eu não sei se isso é aceito em todas as teologias, né? Mas pela pesquisa rápida que eu fiz aqui, é o mesmo. Mordecai ou Mardoqueu volta do exílio lá, né, da Pérsia para Judá. Mas vamos falar então sobre o livro de Esther? O livro de Esther, gente, é fenomenal. Fenomenal. Eu amo o livro de Esther. Como Deus transforma maldição em bênção. Como Deus, Ele é bom. Ele pode mudar a história de qualquer pessoa. O livro de Esther começa contando de um rei, que no início chama ele de Xerxes. O nome Xerxes, ele é o nome grego. Mas a gente também vai encontrar o nome Assuero. É o mesmo rei, só que é o nome persa dele. É tipo assim, é como meu nome é Lorena, e aí meu nome, as pessoas aqui do Brasil me chamariam de Lorena, mas obviamente que a gente não traduz nome, mas se fosse levar uma tradução lá para os Estados Unidos, iria chamar de Lauren, algo assim. Então é a mesma pessoa, mas com nomes diferentes por causa das diferentes línguas, né? O nome Xerxes seria grego e o Assuero persa. Esse rei Assuero, ele era o maior rei de todos daquela época do mundo antigo. Ele tinha 127 províncias. Ele era filho de Dário e ele realizou um banquete que durou 6 meses. Aconteceu durante 6 meses. Para esse banquete, ele chamou a princípio só os oficiais, os chefes, os príncipes, os nobres, e durante 6 meses ele fez uma demonstração da riqueza do seu império, da pompa, do esplendor de sua majestade. Quando terminou esse banquete, ele fez uma outra celebração, mais curta, durante 7 dias apenas, mas aí ele chamou todo mundo. Ele chamou todas as pessoas da fortaleza, que estavam lá na fortaleza de Suzã, desde os mais importantes até os mais humildes. E foi, gente, a festa. Pensa que todo mundo podia beber vinho à vontade em taças de ouro. A decoração da festa era cortinas brancas de algodão com tapeçarias azuis, presas com cordas de linho branco e fitas vermelhas. Logo já vi Jesus, já pensei em Raabe, fita vermelha, a gente já pensa em Jesus já. Argolas de prata fixadas a colunas de mármores. Havia sofá com armação de ouro, de prata, bebidas servidas em taças de ouro, grande quantidade de vinho real. Não era qualquer vinho, gente. Era vinho real. E aí, eles eram servidos, essas pessoas que estavam ali na fortaleza de Suzã, eram servidos e eles bebiam à vontade. Eles tinham vinho à vontade. Até que, no momento da festa, quando o rei já estava animadinho, alegrinho do vinho, ele manda chamar a esposa dele. Vasti, venha, traz sua coroa que eu quero mostrar sua beleza e tal. E ela decidiu não ir. Gente, eu não quero falar aqui sobre... Eu sou totalmente contra o feminismo, embora eu me alegro por tudo que as mulheres conquistaram de direito, que não passa da hierarquia. A mulher poder votar, a mulher poder adquirir propriedade, glória a Deus. Que a mulher não podia nem entrar no templo, e hoje a gente vê como Deus tem usado grandes mulheres, homens de Deus. Mas aquela mulher, ela estava indo contra o pedido do homem mais importante do reino. Ela estava sendo uma rebelde. E embora quando a gente assiste filmes da Disney, né? A gente assiste filmes de época, filmes adolescentes, sempre se coloca o rebelde
num alto patamar, né? Olha, ele não aceitou o sistema, ele foi rebelde. E embora a gente não deva aceitar o sistema maligno, nós temos que entender que todo aquele que levanta as mãos e diz que Jesus é o seu Senhor, ele já se tornou servo. Todo cristão é um homem ou mulher submissa. Não dá para ser cristão com o coração rebelde. Nós só podemos ter rebeldia no sentido do mundo, do sistema maligno que opera nesse mundo mal, que jaz nesse mundo. Mas somos submissos. Somos submissos à hierarquia, somos submissos à autoridade. A Bíblia diz que a gente tem que ser submissa até às autoridades políticas que foram constituídas por Deus, porque toda autoridade é constituída por Deus. Começar com Jesus sendo nosso Senhor, está acima de todas as coisas, tendo também nossos pais, nossos líderes, nossos chefes, todas as pessoas que Deus colocou como autoridade devem ser respeitadas. A gente só não respeita uma autoridade que Deus colocou na nossa vida se aquilo que ela nos pedir passar aquilo que Deus nos pediu para fazer. Como se um pastor falasse comigo assim: deite-se comigo, Lorena, porque eu sou seu pastor, você deve me obedecer. Olha, você é meu pastor, eu vou te honrar como meu pastor, mas eu tenho um líder sobre o Senhor, que é Deus, e que me diz que isso é errado e eu vou honrá-lo mais do que qualquer outra autoridade. Nesse caso, sim. Mas em outros casos, em casos onde não afeta a palavra de Deus, então tem que ser submissa mesmo contra a minha vontade. Talvez Vasti não estivesse nos seus melhores dias, né? Talvez ela estivesse irritada. 6 meses de festa, não sei o que, depois mais 7 dias. Agora você vem. Aí a gente fala: você quer saber? Não vou, não tô afim de ir. Mas Deus não nos chamou para fazer a nossa vontade. A gente tem que fazer a vontade de Deus, que é o nosso rei. Depois eu quero trazer uma coisa que Deus fala no meu coração sempre que eu leio Esther. Mas antes, vamos continuar a história até o capítulo 4. Aí a Bíblia diz que o rei ficou bobo. Com as minhas palavras, tá, gente? O rei ficou bobo. Como assim que ela não vai vir? Não quis vir não, rei. Hã? O que eu faço? Então ele chama os conselheiros e os conselheiros vão falar com ele: rei, o que a gente aconselha a fazer é destitua ela do cargo de rainha. Vamos achar outra mulher para você, vamos achar outra que seja mais digna do que ela, vamos expulsar ela, porque se ela continuar, e a atitude dela, mesmo que de forma individual, vai afetar todo o reino. A ponto de que pessoas também vão se rebelar, mulheres também vão se rebelar dentro de suas próprias casas. Vai virar uma bagunça, uma anarquia. Lembrando que era uma monarquia naquela época. O rei era o líder, era o cabeça, né? Então aquela mulher estava indo contra o seu próprio marido, o seu próprio rei e todo um sistema de hierarquia persa. E aí, a Bíblia diz: Cecília, pega água pra mamãe, filha. Hoje a Cecília não foi para aula porque ela vai visitar lá nossos anciãos conosco. Então, gente, o rei ouve os seus conselheiros e vai destituir Vasti do seu cargo de rainha. E aí passou um tempo. A Bíblia diz que passou um tempo, ele voltou a pensar em Vasti. Né, gente? Porque nós, seres humanos, ai meu Deus, eu gostava tanto dela, por que ela foi fazer isso? Ele começou a ficar triste de novo, até que eles falam: não, vamos começar aqui um concurso de beleza, né? E a gente vai procurar uma mulher bonita, atraente, uma mulher charmosa, para que possa assumir o lugar de Vasti. E aí que entra a nossa querida protagonista dessa história, que é a Esther. Esther, que era uma mulher, uma órfã, que tinha acabado de perder que perdeu seus pais e que foi adotada pelo seu tio, que era Mardoqueu. Na minha Bíblia fala Mardoqueu, na sua Bíblia pode estar Mordecai, amém? E uma coisa que eu acho muito lindo, que a gente vai ver essa diferença entre Esther e Vasti, que Vasti era essa desobediente, essa rebelde, enquanto Esther era submissa ao seu tio, Mardoqueu. Põe mais água, filha, tem muito gelo aí. Eu nem gosto de água gelada. Enche o copo, por favor. Exigente, né? Oi, Ivonete, você já chegou aí? Que bênção! Daqui a pouco eu tô aí também, tá? Que glória! A Ivonete já tá lá no asilo. Glória a Deus. Então, gente, daqui a pouco eu te vejo, viu? Ai, que bom. Tô muito feliz. Você tá melhor? Me conta aqui se você tá melhor.
Obrigada, meu amor, te amo. Vem cá aparecer um pouquinho. Vem, pode vir. Essa é minha linda, gente, minha filha Cecília. Ela já leu Esther, né, filha? O que você mais gostou do livro de Esther? Porque ela obedeceu, né? Isso. Diferente vai assistir, né? A gente tem que obedecer, né? Obrigada, viu? Vai lá. E aí, gente, a Esther, ela era uma mulher diferenciada. Ela era tão bonita e tão atraente que chamou a atenção do eunuco, que estava juntando ali, né, as candidatas à próxima rainha. Ela chamou tanta atenção que na hora que ele viu ela, ele já mudou, Hegai ficou tão impressionado com a beleza de Esther que tratou com bondade, sem demora, já deu para ela uma comida especial e começou os tratamentos de beleza. Naquela época, as mulheres, antes de entrarem na presença do rei, né, para serem ali, né, ai, que coisa feia, eu ia falar serem experimentadas, mas enfim, para que o rei as conhecesse, elas passavam por 1 ano de tratamento de beleza, 6 meses só com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Meu Deus. Eu amo a parte que fala que quando ela ia entrar ali na presença do rei, o Hegai sugeriu para ela que ela pegasse algumas coisas, né? As mulheres poderiam usar ali de artifícios, de artimanhas para poder conquistar o rei. Mas a Bíblia diz que ela só pegou aquilo que o Hegai sugeriu. Sabe, gente, quando a mulher, ela sabe a beleza que ela tem, que não é a beleza dos padrões do mundo, que não é, mas todas as mulheres têm, todas as mulheres fazem, todas as mulheres, enfim. Ontem mesmo eu tava vendo, eu não quero criticar quem faz isso, mas eu fiquei pensando, gente, qual que é o preço da beleza para muitas mulheres? Tava vendo uma mulher que pegou uma doença que chama doença do silicone. Desde que ela pôs silicone, a vida dela acabou. Dores de cabeça, dores nas articulações, dores de não sei o que, incômodos de não sei o que. Uma lista. Eu nunca tinha visto falar sobre isso. E eu pensei, gente, até que ponto a gente se permite usar de artifícios para incluir, para nos sentirmos parte de um padrão que é humano, de um padrão de aparência. Tem uma idosa querendo colar, se você tiver um aí para doar, tem, vou levar, viu? Você tá à base de remédio, mas sem dor, graças a Deus. Eu tenho colar aqui que eu nunca uso, eu vou levar todos que estão ali, não uso. Mas aí, gente, a nossa aparência, é muito bom a gente se cuidar, a gente ter autoestima, mas a gente não precisa caber nos padrões desse mundo. Nós somos filhas de Deus. Somos filhas de Deus, somos filhas amadas. Eu sofri muitos anos com essa busca por ser quem eu não era. Até eu descobri que eu era linda do jeito que eu era, né? Eu tô com um filtro aqui, mas deixa eu até tirar o filtro, já tô falando de aparência, né? Ó, eu tenho essa mancha aqui, que é uma mancha de nascença. Eu sempre falo sobre essa mancha, né? Não sei se eu já falei nas lives. Essa mancha, ela veio desde o dia que eu nasci. Quando eu nasci tinha essa mancha aqui, né? Minha mãe falou que ela era vermelhinha, mas aí ela foi se espalhando. Não é uma mancha de gravidez, não é uma mancha de sol, é uma mancha que estava em mim desde o ventre da minha mãe. Eu tinha muito complexo dessa mancha, eu ficava, nossa Deus, eu preciso passar base, eu não ia em lugar nenhum sem passar base, extremamente vaidosa. E aí o que acontece? Um dia eu fui no Mário Lessa, acho que eu já contei aqui já. Eu fui no Mário Lessa, que é o dermatologista, né, um dos tops aqui da cidade. Entrei num lugar que tinha um plano e fui. E aí, quando chegou lá, ele analisou a minha mancha e falou assim: olha, essa mancha faz parte de você. Nem se nós fizermos uma cirurgia, eu te garanto que essa mancha não vai voltar. Por quê? Porque ela tá enraizada no seu DNA. Eu não sei se ele falou DNA, mas eu me lembro disso, dele falar assim: olha, nem se eu fizer uma cirurgia, eu te garanto que eu vou conseguir tirar, porque ela faz parte de você. Quando ele falou isso, na hora eu fiquei triste, porque eu tava criando uma certa expectativa, né? Mas depois de um tempo, Deus começou a me ensinar: poxa, fui eu que te dei essa marca. Essa marca é minha. Pode não ser o padrão de beleza esperado da mulher brasileira, da mulher mundial, das capas de revista. Mas é Deus que me proporcionou. E eu passei a me amar, a gostar. Embora eu coloque filtro aqui, porque eu não sou boba nem nada. Tem dia que eu não tô afim de fazer nada. Hoje ainda passei um batonzinho. Mas tem dia que eu também não tô afim sabe? Eu só quero ser quem eu sou e me amar do jeito que eu sou. Porque Deus me criou assim.
né? Então, Esther, ela me ensina isso. Ela entrou na presença do rei, ela não ficou pegando ali tudo que ela podia. A Bíblia diz que ela pegou só aquilo que o eunuco sugeriu. E quando ela entrou na presença do rei, o rei gostou mais dela do que qualquer outra moça. A Bíblia diz que o rei agradou tanto daquela mulher que ele colocou uma coroa na cabeça dela e a constituiu rainha no lugar de Vasti. Eu não vou falar o capítulo 3 e 4 hoje, gente. Amanhã eu falo do 4 até o 10, porque para não atrasar mais. Mas que coisa linda. Nós temos uma identidade, nós conseguimos o favor das pessoas simplesmente sendo quem Deus nos criou para ser. Óbvio que ela fez aquilo que era básico, ela fez aquilo que era o necessário para entrar ali, ela passou por todo o processo, mas ela não se perdeu no meio do caminho. A confiança dela não estava nos acessórios que ela podia levar para conquistar o rei, porque ela sabia quem ela era. Quem ela era. Ela era charmosa, ela era bonita, ela era uma mulher diferenciada. Não precisamos seguir os padrões, amém? E aí, no final do capítulo 2, vai falar uma coisa interessante. Ela, mesmo quando ela se tornou rainha, ela continuou a obedecer o seu tio Mardoqueu. Vocês conseguem perceber? Mardoqueu falou com ela assim, olha, você não conta pra ninguém de onde nós somos. Não conta pra ninguém a sua origem, que você é judia, né? Que você vem do povo de Deus, do povo judeu. E Esther, a Bíblia diz no versículo 20 do capítulo 2, ainda seguia as instruções de Mardoqueu, como havia feito quando vivia sob os seus cuidados. Ela era obediente, gente, que isso, ela tinha uma coroa na cabeça de ouro, ela tinha um título, mas ela permaneceu submissa ao seu tio, que um dia a adotou. Isso é lindo, gente. Isso é lindo. Essa é a grande diferença entre Vasti e Esther. De uma que é rebelde para outra que é obediente e submissa. E amanhã eu quero falar mais sobre isso. Até no final aqui fala de Mardoqueu, né? Como ele descobriu um plano onde 2 eunucos iriam fazer uma conspiração ali. Depois eu falo mais sobre isso, mas... E amanhã eu quero falar também sobre o que Deus me mostra, assim, de um plano, como a gente pode fazer uma alegoria de tudo isso. Porque era perfeito. Deus, o rei tinha feito um banquete. E era um banquete com o vinho real, à vontade. Deus nos criou no jardim e Ele nos deu a presença dEle. O palácio real, era adornado, era um jardim, era lindo. Mas... nós escolhemos desobedecer, né? Falando lá dos nossos ancestrais de Adão e Eva, escolhemos desobedecer, escolhemos rebelar, e a rebelião começou. Até que Deus vai falar, eu vou levantar uma que para mim traz alusão à igreja, uma que é linda, uma que é adornada, uma noiva adornada, que é submissa, que não tem mancha, que não tem mácula. E quando ele fala disso, ele fala de pecado. Uma que é santa, que é mais digna do que ela, porque o sangue do meu filho a purifica de todo pecado. E aí, nós vamos ver mais sobre isso amanhã. Amém? A obediência gera bênçãos, exato, José Elias, vale a pena obedecer. Não é fácil obedecer quando você tá fazendo uma coisa que seria muito mais fácil seguir a carne, mas, gente, como é bom obedecer a Deus. Como é bom, vale a pena, amém? Quero honrar todos que ficaram até o final. A Paty que entrou, minha querida. Que bom te ver por aqui. Hoje eu tô pensando em ir lá no culto da sede. Se o Senhor Jesus me permitir, irei. Vou dar um abraço em vocês, viu? Se vocês estiverem lá, a Paty, a irmã Rose, a Ivonete não tá aqui mais, mas se ela estiver lá também... E que Deus abençoe vocês. Obrigada por ter ficado até o final. José Elias entrou bem no início, né? E ficou até o final. Que Deus abençoe, viu? Foi uma honra para mim ter você aqui conosco, contribuindo com a live, falando. Eu sempre falo com todo mundo que participa. Pode falar o que Deus colocar no teu coração. Me edifica também. Obrigada, viu? Que Deus abençoe a sua vida. Irmã Chiquinha também. Que Deus abençoe a senhora grandemente. Irmã Rose, minha querida. E Paty. Até logo, se assim Jesus permitir.
José Elias disse, primeira vez que estou vendo essa live de devocional, simplesmente foi sobrenatural, meio aprender um pouco com você. Que bênção, José Elias, que privilégio para mim, do pouco que eu sei, poder falar dos princípios práticos, como que a gente lê a Bíblia e aplica para a nossa vida, né? Eu sempre falo que eu não sei muito de hebraico e de exegese, embora eu ame estudar, eu gosto de aprofundar, mas o principal objetivo da live é como que a gente traz para a nossa vida, como que a gente aplica tudo isso que a gente leu, né? Foi um prazer ter você aqui conosco, viu? Obrigada, gente, obrigada a todos que ficaram até o final, Dona Leni, que está assistindo lá na casa dela, depois, mais tarde. Deus abençoe a senhora, que Deus te dê melhoras, né? Que eu fiquei sabendo que a senhora caiu, machucou, que o Senhor possa te dar recuperação plena, em nome de Jesus. Com Deus, gente, até amanhã, se assim Jesus permitir, às 2 horas, tá bom? Com Deus.